Present Perfect. A pedido do Dandan, meu sobrinho, vamos esclarecer as dúvidas entre o Present Perfect e o Simple Past. A maior delas acontece porque o Present Perfect ele não existe no português. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. O Present Perfect e o Simple Past são completamente diferentes. Não tem muita semelhança, portanto é muito fácil diferenciar um do outro. Vou explicar para vocês. Então vamos lá. Present Perfect e Simple Past. Quais são as principais diferenças quando usamos e como usamos? As características básicas do Present Perfect é: o tempo não é especificado. A ação ela não teve um princípio, um meio e um fim conclusivos. Então, a ação pode ter iniciado no passado, pode estar acontecendo ou pode ter acontecido, não tem uma conclusão do tempo em que essa ação aconteceu. A título de exemplo, vamos lá. I have been to New York many times. Quando eu estive em Nova York? Essa frase não consegue responder a pergunta. Quando a frase ela não consegue responder a simples pergunta, quando, normalmente, ela vai ser uma frase que está no Present Perfect. I haven't done my homework yet. Eu não fiz o meu dever de casa ainda. Quando, ainda não posso responder essa pergunta. I have always liked the English language. Eu sempre gostei da língua inglesa. Quando? Veja aqui, a sentença ela é completa, mas a ação ela não tem um princípio, um meio e um fim. Outra coisa para a gente observar. No Present Perfect, as expressões que nós vamos sempre estar encontrando na nossa frase são recently, never, yet, lately, many times, for a long time. Veja que nenhuma dessas expressões elas determinam um tempo. Vamos aos exemplos. Para Present Perfect, usando recently. I have seen it recently at the park. Never. You have never worked for him. Yet. I haven't visited my neighbor yet. Lately. I have been working a lot lately. Veja que em todas essas frases, o que elas têm em comum é que o tempo do verbo, a ação, ela não está concluída. Ela não tem um princípio, meio e fim. Tem uma dessas frases, você pode responder com elas a pergunta quando. No Simple Past, o verbo regular ele vai estar no passado com aquele ed ou ied, no caso, quando termina com y, não é isso? Por exemplo, try, tried. Por exemplo, try, tried. Look, looked. O verbo vai estar no passado, o verbo regular, com ed ou ied. Aquela regrinha para passar os verbos regulares para o passado. Agora, quando o verbo é irregular, see, verbo to see, que é ver, seria saw. Ele vai estar no passado, saw. Falar, speak, ele vai estar no passado, spoke. Te falei, falar, told. I told. Tell, told. Think, thought, no passado. Os verbos vão estar no passado. Isso é o Simple Past. Simple Past, alguns exemplos. My brother visited New York last summer. I didn't go to work this morning. Did you go to the game last Friday? No, I went to the movies last Friday. Todas essas frases estão no Simple Past e elas têm em comum uma característica. Quando? Todas elas respondem. Last summer, my brother visited New York last summer. I didn't go
to work this morning. Quando que eu não fui trabalhar? This morning. Did you go to the game last Friday? Quando? Last Friday. O quando é sempre respondido no simple past. Alguns exemplos para nos ajudar a entender isso daí. No present perfect, my sister has been to New York many times. Simple past. My sister visited New York last week. Present perfect. I haven't done my homework yet. Simple past. I did my homework this morning. Vamos à parte técnica, para quem gosta. O present perfect, ele vai estar sempre composto de sujeito, subject, mas o have ou has, mais o past participle. Na negativa, ele vai estar composto do sujeito, plus have or has, e o not, e o past participle. Como nós vimos em alguns exemplos anteriores. I have been to New York many times. Na negativa, sujeito, have or has, not. I haven't been to New York lately. Simple past. Tecnicamente, na afirmativa ele é o subject plus past simple, o verbo no passado simples. Na negativa, o simple past ficaria subject plus did plus not plus infinitive of the verb. Exemplo, I didn't study English yesterday. You didn't go to the game last night. He didn't wash his car this morning. Nesses exemplos a gente vê claramente subject, did not plus infinitive. Ok? Sujeito, did not, que é o verbo auxiliar, na negativa, e o infinitivo do verbo. Certo? Gente, eu acho que é isso daí, cobriu tudo. Present Perfect, Simple Past, a diferença é bem clara. Eu acho que da forma que eu coloquei, quem tiver alguma dúvida pode me perguntar aí no final, fazer um comentário aí embaixo, mas é simplesmente isso daí. Espero que tenham entendido, volta o vídeo, dá um ok, dá um like.